Olá, queridos, tudo bem? Sejam muito bem-vindos. Aqui é o professor Marcos Oliveto. Nós vamos falar hoje sobre termodinâmica, conceito de temperaturas e escala de medidas, apenas conceitos, tá? Se você não é inscrito no canal, se inscreva, deixe seu gostei aí no vídeo para ajudar o professor a divulgar o canal, fechado? Tá? Toda matéria, pessoal, toda matéria sólida, líquida ou gasosa, ela é composta por átomos, ou seja, moléculas em constante agitação. E essa frequência de agitação que vai determinar para você um conceito muito importante, ou seja, a energia cinética dessa agitação molecular. Se você tem movimento, lembrando da física básica 1, se você tem uma relação de movimento, você tem uma relação de energia cinética, tá? Porque a energia cinética é associada ao movimento. Então, em virtude desse movimento aleatório, tá? Dessa agitação, dessa vibração, os átomos ou essas moléculas de matéria, elas possuem essa energia cinética, tá? Então, quanto maior for a sua agitação ou vibração, maior será a sua energia cinética, tudo bem? E posteriormente, tá? E posteriormente a sensação de quente, ou seja, a energia cinética média, tá? A soma do início até o fim de uma determinada relação, tá? Ela vai dizer para você o quanto é a sensação de quente que um determinado corpo está. Então, a energia cinética média dessas partículas individuais, dessa vibração, ela produz um efeito de sentir, tá? É a sensação de quente, tá bom? A quantidade que informa quão quente ou quão frio é um objeto em relação a um outro padrão, ela é chamada de temperatura. Então vamos lá. Imagina que você vai fazer um churrasco aí final de semana depois da pandemia da Covid-19. Chamar os amigos e tudo mais. E aí você coloca lá na churrasqueira, começa a aquecer lá o material, né? Inicialmente estava frio, depois de um determinado tempo, com carvão ali, as brasas, ela vai ficando cada vez mais quente. No final vai chegar um determinado momento que ela vai meio que estabilizar uma determinada temperatura. Então a soma da temperatura inicial mais a temperatura final dessa relação de esquentar a grelha te dá exatamente qual é a temperatura. E essa temperatura, ela é a média, essa energia cinética média que começou, tá? Na vibração, tá? Inicialmente era frio, depois passou quente. Então ela começa nessa vibração, vai chegar a um determinado momento que ela vai estar quente a uma determinada temperatura específica. Tá? Essa relação de temperatura, a sensação de quão quente um determinado objeto está, se dá com a soma inicial, né, da vibração molecular, de quão fria estava a grelha até quão quente essa grelha chegou. A sensação de calor, tá, de quão quente um determinado objeto está, introduz para você a relação de temperatura, tá bom? Então, o conceito de temperatura e calor são coisas totalmente diferentes, tá? Praticamente todos os materiais eles sofrem dilatação quando suas temperaturas se elevam e contraem-se quando suas temperaturas diminuem. Isso é fato, pessoal. Nota uma coisa, quando você coloca uma determinada garrafa de água no congelador do seu freezer, né, você deixa sempre um espaço com ar ali até a tampa. Quando ele congela um determinado ponto, quando você vai retirar, ele preencheu todo aquele ar e a garrafa se expandiu. Porque, né, esse material, as moléculas de água, a gente vai ter uma aula específica sobre isso, ela acaba dilatando. Então ela procura um preenchimento maior, tá bom? Assim como, né, algumas relações elas contraem nesse caso. Se você colocar, por exemplo, você nota que quando eles estão fazendo a instalação de energia nos portes, eles colocam os fios a um determinado horário do dia e eles sempre deixam eles não tão esticados e também não tão, eu posso colocar assim, menos esticados. Eles deixam um determinado ponto. Porque aquele fio, quando ele esquentar muito, ele vai começar a dilatar, tá bom? E quando esfriar muito, ele vai tender ao seu estado natural e contrair um pouco. A gente vai entender por quê
Isso. Especificamente as moléculas de água, elas se expandem. Tá bom? Então vamos lá. Sobre as nossas aulas presenciais, quem é meu aluno da escola pública aqui em Santarém, Escola Frei Ambrósio, nós vimos as 3 escalas, Kelvin, Fahrenheit e Celsius, para nós entendermos um pouco e recapitularmos aí. Na escala Celsius, Celsius nasceu em 1701, tá? Ficou até 1744. O número 0, ele é assinalado a temperatura na qual a água congela, tá bom? E o número 100 é a temperatura na qual a água entra em ebulição, ou seja, numa pressão atmosférica normal, a gente está levando em consideração o nível do mar, tá bom? O nível do mar e também a pressão atmosférica. Isso significa que a escala que nós utilizamos é a escala Celsius. Então, nós contamos do 0 até 100. Tudo que está abaixo de 0 para a escala Celsius, tá? A gente está falando de congelamento. Quanto mais frio um corpo e um objeto chega, né, cada vez que vai diminuindo a sua temperatura. Vai aumentando a sua temperatura. Quão quente, qual é a sensação de quente que esse corpo adquire quando aumenta essa temperatura. Fechado? A escala de temperatura escolhida pelos cientistas é a escala Kelvin, tá bom? Essa escala, pessoal, ela é calibrada, né, não em termos de pontos de congelamento, no qual a gente coloca um determinado congelamento, no caso da escala Celsius, tá? O 0 e o ponto de ebulição da água, tá? O 100. Na escala Kelvin não é bem assim, tá bom? Ela não é escolhida dessa forma, né, em ponto de congelamento ou ebulição da água, mas em termos de energia mesmo. Que energia é essa? Energia cinética, ou seja, a vibração molecular, tá? A vibração dos átomos, fechado? O número 0, ele é assinalado como a mais baixa temperatura possível, isso para a escala Kelvin, o chamado zero absoluto, tá? Na qual qualquer substância não tem absolutamente qualquer tipo de energia cinética a oferecer. Significa que toda relação molecular, quando chega-se ao zero absoluto para a escala Kelvin, ela deixa de sofrer agitação, ou seja, fica em estado de repouso mesmo, não é nem de inércia, é de repouso, tá bom? Inércia, ela poderia ela continuar com uma determinada vibração, né? Mas no caso, quando trata-se do zero absoluto, na escala Kelvin, a gente está falando de repouso total molecular, sem nenhuma agitação, ou seja, energia cinética zero, tá bom? E o zero absoluto, para essa escala, ela corresponde a menos 273 graus Celsius na escala Celsius. Não existe números negativos na escala Kelvin. No caso da escala Celsius, a gente está dizendo tudo que está abaixo de zero fica cada vez mais frio. Tudo que está acima de zero fica cada vez mais quente, porque a escala Celsius foi calibrada de acordo com o congelamento da água e de acordo com a ebulição da água. Na escala Kelvin, não. A gente está falando de energia cinética. Fechado? E não existe, né, nenhum tipo abaixo de zero absoluto, porque, segundo Kelvin, o zero absoluto está associado ao repouso total das moléculas, dos átomos. Tá bom? Vamos lá. Já existe também uma outra escala, a chamada escala Fahrenheit. É uma escala de temperatura popular nos Estados Unidos. Tá? Nessa escala, o número 32 ele é assinalado a temperatura na qual a água congela, e o 212 na qual a água ferve. É muito parecida com o que nós vimos aqui na temperatura Celsius. Ele tem o seu ponto de congelamento da água e também de ebulição da água. Tranquilo? Bem simples. Tá? Continuando. O efeito da energia cinética translacional versus energia cinética rotacional e vibracional é verificado drasticamente em um forno de micro-ondas. Pessoal, vem cá. A gente tem energia cinética, energia do movimento, sim. Mas você tem que entender que, assim como a Terra, a gente sofre rotação, tá? Em torno do próprio eixo e translação. No caso das moléculas, esse efeito da energia cinética, ela também tem algumas relações. Ela tem energia cinética translacional, energia cinética rotacional, vibracional, tá bom? São as 3 relações principais. E o forno micro-ondas é fantástico para nós pegarmos a título de exemplo, tá? Veja bem, nota,
O que o termômetro de fato revela é sua própria temperatura. Se você pega um termômetro, graus Celsius, tá? Ele está dizendo qual é a temperatura dele naquele ambiente que ele está inserido. Se você pega um copo com água fervendo e coloca um termômetro dele, tá? Segundo as relações físicas que nós já estudamos, que um corpo vai tentar buscar o equilíbrio térmico, ou seja, o corpo mais quente vai ceder energia cinética, no caso energia, para o corpo mais frio, tá bom? Até que eles consigam ter um equilíbrio térmico. Nesse caso, o termômetro, quando mergulhado no copo, né, com uma água com uma determinada temperatura, ele vai tentar equilibrar-se, entre aspas, a temperatura daquele corpo. Então, quando o termômetro dá para você uma medida, ele não está dando a medida daquele corpo em si, ele está dando a medida dele. Então, quando você vai fazer um experimento, você tem que levar em consideração a temperatura que você está relacionando, que você quer medir, com a temperatura a qual o termômetro tem a ser inserida naquele ambiente. Vou dar um exemplo claro. Quando você vai no supermercado, agora por conta da pandemia Covid-19, né, eles estão usando o laser. O laser ele vai ler qual é a sua temperatura. Tá? Quando você usa um outro objeto em contato, tá? Esse objeto ele vai ter troca, né? Troca vou colocar assim, troca de calor, tá bom? Vai ter troca de calor. Então, eles vão buscar o equilíbrio térmico. É uma disparidade muito grande você pegar um termômetro muito pequeno e mergulhar ele, sei lá, em uma quantidade muito grande de água fervendo. Então, o erro é muito baixo, porque se você for levar em consideração o volume, o termômetro é muito baixo, o volume do termômetro, em comparação a um copo grande de água. Agora, você pega um termômetro de 1 metro, sei lá, um termômetro de volume 1000 ml, e você mergulha em um copo com volume de 500 ml, parte desse termômetro nesse copo de 500 ml, é claro que a diferença vai ser drástica, tá bom? Porque ele vai buscar esse equilíbrio, então ele vai, o corpo que tem mais calor vai fornecer essa energia para o corpo de menos calor. Então, ele vai medir a temperatura dele e não desse corpo. Fechado? Quando o termômetro está em contato com algo cuja temperatura que desejamos conhecer, a energia vai fluir entre esses dois corpos, até que suas temperaturas se igualem e aí um equilíbrio térmico se estabeleça. O que a gente falou. E sempre vai fluir, pessoal, tá? Do corpo mais quente para o corpo menos quente. Sempre dessa forma, tá bom? Se você gostou dessa videoaula, na próxima videoaula nós vamos falar de calor, tá? Não saia daí, espero que você tenha gostado. Fica com Deus. Forte abraço. Tchau, tchau.